Então, boa tarde a todos e todas. É uma alegria a gente iniciar mais um Literatura e Invisibilidades em Debate. Hoje é o nosso 8º encontro desse segundo ciclo. E temos a alegria de termos, mais uma vez, convidados muito especiais. O Juliano e a Cláudia. A Cláudia já é uma amiga e também já participou no passado como palestrante, sempre está aqui com a gente, então já é da casa. Então, isso é uma alegria também, né? Então, para quem ainda não participou dos nossos encontros, é um ciclo que a gente chama de Literatura e Invisibilidades, onde a gente discute questões ligadas à literatura e às invisibilidades, né, dos sujeitos dissidentes das normas de gênero, sexualidade, raça, e pensando nas suas produções invisibilizadas, suas produções teóricas, epistemológicas, culturais, e etc. Então, nos interessa esse recorte das invisibilidades que são silenciadas pelos cânones teóricos, literários e culturais. Apenas aviso, a gente pede para só manter o microfone fechado durante as falas, para evitar microfonia ou alguma interferência. Isso não impede que no momento do debate, quem queira levantar a mão e falar no microfone pode falar, mas somente evitar enquanto houver a fala de palestrante ou de outra pessoa, para não evitar a microfonia. Quanto à presença, por volta das 18h30, a gente passa um formulário de Google para preenchimento da frequência, para emissão do certificado, que geralmente fica pronto em até 15 dias, tá? Qualquer dúvida quanto ao certificado, ou dos próximos encontros, ou dos encontros anteriores, pode nos enviar e-mail, né? Aí está no meu contato pessoal, marcelospitzer@gmail.com, e também o e-mail do projeto, proje.lit.invisibilidades.ufra.ta@gmail.com. E a gente incentiva o uso do chat para contribuições com a palestra, com os palestrantes, através de comentários, perguntas, etc. Nossa programação do mês de maio já está pronta, fechadinha, então hoje nós temos esse encontro, que se chama Representações Ameríndias em Ação, Tensões e Possibilidades. Na próxima semana nós temos um encontro chamado As Histórias Filmadas e a Comissão Rondon, o Governo do Corpo e a Resistência Indígena, com o professor Dr. Maurício Neves Correia. No dia 18 de maio nós temos um encontro intitulado Nós, Eles e os Outros, a Autoridade em Foco, com o professor Dr. Almires Martins Machado, que é o primeiro indígena com doutorado que obteve o título de doutorado em antropologia na UFPA. E ainda na última terça-feira de maio, nós temos um encontro intitulado Eu Sou Viado, Sou Gay, Sou Bichinha, Eu Sou Isso Mesmo, enfrentamentos contra a cis-heteronormatividade na educação profissional, com a professora doutora Natália Cavalcante, do IFPA. Eu já vejo a pergunta, então já aproveito para responder. Para cada encontro é uma inscrição, tá? Porque daí um certificado pelo encontro. Tá? Então, como eu disse, na próxima semana nós temos um encontro intitulado As Histórias Filmadas e a Comissão Rondon, o Governo do Corpo e a Resistência Indígena, com o professor Dr. Maurício Neves Correia, da Universidade do Amapá, Federal do Amapá. Então, nós vamos fazer a nossa homenagem de hoje, nossa homenageada, então, é Sônia Guajajara. E aí eu convido a nossa querida poeta, aluna, professora, Michele. No Literatura e Invisibilidade de hoje, homenageamos Sônia Guajajara, liderança indígena e política, na luta pela demarcação de terras e pela vida dos povos indígenas, da Amazônia e outros biomas em geral. É da sua relação com a terra que Sônia emerge seu grito, entoa seu canto e profere sua arte-denúncia contra os desmontes, as mortes e o extermínio das espécies que compartilham conosco o mesmo planeta. É através desta arte que Sônia projeta nas telas, nas casas e cômodos, os incômodos cotidianos, e o projeto exploratório, elitista, repressivo, capitalista, excludente e regulatório,
engendrado pelo palácio ainda colonialista deste país. Para quem ouve as vozes da terra, o canto dos pássaros, o marulhar das águas, o assobio do vento e se banha na chuva ao som do maracá, o discurso asqueroso de silenciamento vindo de uma falsa excelência não a calará, não nos silenciará. Continuaremos a rasgar os versos, a emendar os verbos e seguir em marcha, a denunciar a mancha, a desvelar os montes, de sujeiras, de corpos e peles. Nossas dores não são fantasias, tampouco inverdades. Suas dores são reais, palpáveis no corpo de um ancião que se esvai, vítima do descaso, no corpo de uma cacica que desfalece sem atendimento, no curumim que, antes de tornar-se um guerreiro, perde a batalha nas necrópolis Brasil afora. Escoam os rios, espécies, escoam a vida. Ecoa Sônia, no discurso que lhe cabe como filha deste chão, enquanto a terra é banhada por seiva e sangue, de terno e gravata, serviçais do fascismo sorvem o suor, suas matas, mães e meninos. Sônia, no poder de sua palavra e ancestralidade, canta, denuncia e grita o projeto excludente, repressor e de extermínio. Seu corpo e saber indígena, na potência de seu ato de resistência, não cairão. Em cada semente, árvore frondosa ou canto de rio, seu grito caminha, pelas veias e vozes dos que te acompanham em cada denúncia em nome dos seus. Tu estarás presente. Então, essa homenagem à Sônia Guajajara, que é muito necessária, especialmente nesse momento que a gente sabe que ela tem sofrido intensas perseguições, e então que nós possamos, com ela, ser resistência ao extermínio dos povos indígenas, dos povos tradicionais, e defender também o seu direito à demarcação das terras, a proteção do seu patrimônio histórico e cultural. Então, viva a Sônia Guajajara, e com ela também todos os povos indígenas que ainda resistem a todas as barbáries do Estado brasileiro desde o dia. Então, nós somos o grupo de literatura e invisibilidades, pertencentes à Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus Tomé Sul. Então, é uma alegria para o nosso grupo sempre estarmos aqui às terças-feiras para discutir questões tão importantes. Nós pertencemos, então, também ao GELIX, e hoje nós temos como palestrantes o professor Dr. Juliano Gonçalves da Silva, e como mediadora a professora doutora Cláudia Maier, né? Professora, como eu disse no início, a professora Cláudia Maier já é uma amiga de longa data, já se conhece há muitos anos, acho que ela estava no final do mestrado também, o início do doutorado, isso há algum tempo atrás. Somos da mesma cidade, mas nos aproximamos lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, não nos largamos mais, né, com um grupo de pesquisa, ideias e tantas coisas, né? E muita alegria de estar aqui com a Cláudia e também com assim, o apoio da editora Monstro dos Mares, que traz também o Juliano, que publica pela editora, enfim, vai poder falar melhor disso, né? Então, a Cláudia é uma pessoa que eu gosto muito pelas ideias que tem, pela garra política, as resistências, né? E o Juliano eu vou conhecer melhor hoje, e a Cláudia vai daqui a pouco nos apresentar melhor, né? Então, já agradeço, porque depois eu encerro aqui, daí vocês tocam até o final, depois posso até voltar para os agradecimentos finais, alguns avisos, mas é com vocês que vai ficar o encontro. Então, eu agradeço ao Juliano pelo aceite de estar aqui e compartilhar com a gente seu conhecimento, aquilo que tem estudado nesses anos, né? Agradeço mais uma vez a Cláudia, que estará hoje, e em junho estará em outro evento com a gente, acho que no dia 22 de junho nós teremos um outro evento em que a Cláudia também estará com mais 2 palestrantes. Agradeço ao Joel e a Josiane pelo apoio na parte tecnológica, agradeço a Michele por todos os textos belíssimos para as homenagens,
Agradeço aos integrantes do grupo de estudos em Literatura e Invisibilidades. E agradeço a todas as pessoas que têm participado com a gente dos nossos encontros. E sempre eu termino com essa imagem, então hoje não pode ser diferente, que é uma imagem do nosso campus, Tomé Açu, aqui no interior do Pará. Então, eu sempre digo que essa imagem de um campus universitário no interior do Pará, no meio da Amazônia, seja um convite de esperança para que, ao final dessa pandemia, ou pelo menos quando a gente puder nos locomover melhor, todos estejam convidados a estar com a gente nesse lugar que é tão especial para a gente trocar conhecimento, afetividades, e estar perto do saber e também perto da natureza, né? Então, sejam bem-vindos ao campus Tomé Açu, virtualmente nesse momento, mas espero que em breve, de maneira presencial. E assim eu desejo a todos e a todas um ótimo evento. Cláudia, a palavra é sua agora para fazer as apresentações e a mediação. Obrigada, Marcelo, querido. Que saudade de você. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês de novo. Sempre é muito bom. Eu penso que nesse período de pandemia, muitas vezes eu me sinto confinada, né, em casa, e acredito que esse sentimento não é só meu. E cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar pela internet com as pessoas de diversos cantos do país, e especialmente ouvir o sotaque delas, isso torna o mundo maior de novo, né? Me traz essa percepção afetiva de um mundo grande, né? De saber que a vida está seguindo em todos esses outros lugares que boa parte do tempo eu não estou vendo mais, né? Por não estar viajando e por estar em casa. E eu fico muito feliz de estar de novo aqui com vocês da UFRA. E já prometo que, assim que der, eu pretendo fazer uma viagem do Chuí até Tomé Açu, porque eu preciso ver esse campus. E como eu já disse das outras vezes que eu participei, eu recomendo assim, o pessoal que estuda com o Marcelo, o professor Marcelo, é um professor incrível, eu acho que é um dos principais modelos de professor que eu tenho, e eu tive o prazer de conviver com ele dentro de sala de aula, fora de sala de aula, e desenvolver uma amizade, também aprender muito com ele e como ele compreende a relação professor-aluno. Então, parabéns para vocês que podem usufruir, né, da presença do Marcelo na universidade, nesses anos de formação, aproveitem bastante. Então, hoje a gente chamou o Juliano para conversar sobre a temática da representação dos indígenas, especificamente no cinema. E os meus primeiros contatos com ele foram através desse livro, né, O Índio no Cinema Brasileiro e o Espelho Recente, que é o resultado da dissertação de mestrado do Juliano. E eu fiz a primeira leitura desse livro antes da publicação, e a parte que mais me chamou a atenção, claro que tudo me chamou a atenção, mas a parte que me puxou o olhar pela primeira vez, foi o cuidado que ele teve de fazer um levantamento muito detalhado da herança da representação dos indígenas no cinema brasileiro. E assim, ele foi até o início do cinema no Brasil, mostrando que a figura do índio, né, entre aspas, essa personagem ficcional, sempre foi muito explorada no cinema brasileiro, e de maneira que se tornou uma imagem que se distanciou bastante da realidade do indígena. Então, a gente tem esse índio ficcional e que responde a muitos dos anseios da sociedade do entorno, né, do indígena, da sociedade capitalista que se desenvolve sem considerar aqueles povos indígenas como seres reais, né? Então, essa representação dentro da ficção
vai distanciando a sociedade branca da realidade da pessoa indígena como pessoa, como ser humano, como pessoas que detêm um conjunto de conhecimentos, formas de ver o mundo que não são as mesmas. E, de certa forma, esse esvaziamento da figura também traz efeitos reais dentro das políticas que tocam a vida dos povos indígenas. Então, a gente tem as políticas de meio ambiente, de saúde, tudo que está envolvido, né, no governo do país acaba impulsionando a criação de imagens ficcionais que são deletérias para quem está sendo representado. E esse é um momento bastante importante para a gente pensar nisso. Como o Marcelo e a Michele comentaram sobre a Sônia Guajajara, que está sofrendo perseguições. A gente tem toda a despolítica do meio ambiente, a gente tem a questão das vacinas hoje, e tudo isso é muito urgente, né? Eu me lembro que durante a leitura que eu estava fazendo antes de lançar o livro do Juliano, eu estava assistindo o desenho com a minha filha, a gente estava assistindo um desenho do Pica-Pau. E aí o Pica-Pau estava interagindo com esse personagem índio, né, que só ficava bravo e fumava o cachimbo, e o Pica-Pau só dava rasteira nele. Tudo o Pica-Pau ia lá e fazia alguma maldade, e esse índio saía sempre como o incapaz, o que não é inteligente, ele sempre se deixava enganar pelo Pica-Pau. E aí a minha filha olhou para mim, ela já tinha parado de rir do desenho. Chegou num ponto que ela parou de dar risada. Ela tem 11 anos. E aí ela perguntou, mas mamãe, se eu fosse um índio, eu não ia gostar desse desenho, não. Porque, gente, olha só como a gente precisa ter essa visão da ficção, tanto como um espaço de fuga da realidade, porque eu acho que esse é um dos aspectos importantes da ficção, seja na literatura ou no cinema, da gente colocar a nossa cabeça em outro lugar. Mas que a gente também desenvolva recursos mentais de saber julgar para onde essa ficção está levando a nossa cabeça. Se ela está fomentando políticas que são cruéis, ou se a gente está, através da ficção, buscando soluções. Né? Então, eu acho que essa relação entre ficção e realidade é uma coisa muito importante e que a gente não pode simplesmente dizer, isso aí é ficção, então não vou nem dar bola, né? Porque a gente sabe que tudo isso tem muito peso para a nossa construção das possibilidades, né? Do imaginário do possível. E eu acho muito interessante que o Juliano mostra isso muito bem com esse esqueci a palavra. Com essa busca pelas representações dos indígenas no cinema brasileiro e a forma como, através dos tempos, essas representações elas mudam com o tempo, com os governos, com as décadas, mas muitas delas acabam se articulando de maneiras que não favorecem os povos indígenas e as suas lutas, de fato. Apesar de termos, sim, filmes que já articulam de outra maneira. Então, eu acho que esse trabalho me marcou bastante por causa disso, assim, da gente poder ver de uma maneira bem evidente, né, esse levantamento que o Juliano faz, que é possível a gente encontrar articulações mais favoráveis, mais construtivas das representações dentro da ficção. Isso eu achei muito legal. Parabéns, Juliano, gostei bastante. Estou muito curiosa para ler o seu próximo texto. Conheço uma editora que vai gostar muito de receber o seu trabalho.
Eu conheci o Juliano nesse contexto, né, no contexto do recebimento dessa dissertação para transformá-la em livro. E depois nós nos encontramos uma vez em Florianópolis, e foi, acho que um dia, né, que a gente teve a oportunidade de estar fisicamente junto, e a partir daí nasceu uma amizade. Se for apresentar o Juliano, eu só vou falar que ele é muito gente boa e que vale a pena de conhecer. Então eu gostaria de passar a palavra para o Juliano, se ele pudesse apresentar para a gente, falar um pouco do que ele fez, do que ele está fazendo, porque pelo que eu acompanho, você continuou trabalhando com essa temática no doutorado, né? Que bambodé, Caoca Bacille, que as palavras verdadeiras fluam. Boa tarde, final de tarde a todos, todas e todos, né? Claro que mas a gente vai ter que se apresentar, então. Então, rapidamente, eu tive uma graduação em antropologia, trabalhei com os povos indígenas, né, aqui em Santa Catarina, eu estou falando de Florianópolis, né, eu inclusive a partir disso eu recebi um nome indígena que chama Juvei, o que vê além, né, com o Silvio Coelho dos Santos, que foi um grande mestre, para mim, aprendi muito. Enfim, o mestrado, a Cláudia já falou um pouco sobre esse projeto, né, que no final se transformou num livro que eu acho que é muito importante da gente dizer que ele também aconteceu na pandemia, né, teve um financiamento coletivo, e eu conto com muitas das pessoas que estão aqui, agradeço para muitas das pessoas que estão aqui presentes, porque elas também ajudaram, né, financiando esse livro, autofinanciando esse livro, né, e no momento que a gente tinha tudo de incerto, mas elas apostaram nesse projeto e viram a importância que é circular isso. E eu fiz esse trabalho exatamente no contexto do meu mestrado. Eu tinha percebido que no Brasil existia trabalho sobre representação de negros, trabalho sobre representação do personagem homossexual, enfim, de várias temáticas, mas o índio continuava sendo um grande vazio para a academia, né? Pelo menos nesse campo. Outros campos a gente sabe que tem ações, tem, enfim, várias, e que não conseguem, né? Enfim, a gente sabe dessas coisas todas. Mas o importante disso é que, a partir disso, eu continuei nessa temática, né? Eu acho que, para mim, além de ter uma relação, enfim, de interesse científico, acadêmico, estilístico literário, existe para mim também uma relação também de busca ancestral minha, né? Recentemente eu fiquei sabendo, minha mãe, inclusive está presente aqui, que existe um ancestral meu que foi apagado socialmente, que tem também uma origem, só que eu não sei, vira essa abstração também, né? Então, também tem um pouco de sangue, e eu acho que o sangue, como corre de todas as nossas vidas, a gente quer saber sobre nós mesmos nisso, né? A busca dessa relação também ancestral. Então, nisso, no doutorado, eu continuei pensando essa perspectiva, só que na relação latino-americana, pegando alguns filmes latino-americanos. Enfim, só falando que eu transitei nesse processo, inicialmente eu estava muito mais como um realizador, eu buscava fazer filmes etnográficos. No meu mestrado, a proposta foi fazer um filme sobre os grupos aqui de Ibirama, que são o grupo Xóclins, mas me transformou nisso a partir do momento que eu tive uma relação com uma figura que chama Robert Stan, que falou sobre multiculturalismo comparado num curso, e caiu essa ficha nessa hora. Eu falei, bom, vou nessa. E mudei desse aspecto da produção para a crítica, né, nesse ponto, e para, no fundo, a relação de pesquisa, né, que eu acho que é essencial, e é um campo que precisa de muita pesquisa ainda no Brasil, muita. Então, vocês todos que estão iniciando têm muito caminho legal para fazer e para trilhar, e isso que eu acho uma das coisas mais importantes nesse processo, e o que eu gostaria de socializar e compartilhar com todo mundo, né, que fosse possível mesmo para isso. Nesse ponto, eu estou trazendo para socializar inicialmente um PowerPoint com algumas ideias, né? Eu não vou falar de toda a produção que eu tenho, eu pensei na gente fazer um recorte em cima disso e problematizar bastante essa questão do que é que a gente diz quando fala, e que na verdade diz, pensa, imagina, simboliza quando fala a palavra índio. Nesse ponto, o que eu quero discutir bastante são exatamente as representações ameríndias de ação, né? E as tensões e possibilidades que elas nos acarretam, porque é muito interessante, a partir dela, também um esforço de se ver e rever o próprio Brasil nesse processo, né? No fundo. E mais do que o próprio Brasil, o próprio mundo, né? Ou outros mundos, né?
tem toda uma perspectiva hoje muito bacana, que é colocada sobre a questão do bem viver, do viver bem, que, no fundo, está aí para quem quiser buscar e conhecer. Por favor, pode a próxima. Aqui, Marcelo. Isso. Aí, então, eu agradeço também novamente a todas as pessoas que estão promovendo esse encontro, né? O pessoal que está aí nos fundos também que não aparece, o próprio Marcelo pelo convite, a Cláudia pela confiança e pela amizade. Eu acho que isso é muito importante no dia de hoje, eu acho que nos mantém vivo e firme, né? Porque, no fundo, a resiliência está aí. E a própria Monstro dos Mares, né? Falando disso, e além de tudo isso, eu acho que uma coisa muito importante é que o livro que a Cláudia falou está em PDF para todo mundo que quiser baixar, né? Todo mundo que quiser acessar e que quiser também conhecer essa realidade a partir dos filmes, pode ter contato. Aí, a partir disso, o que eu quero no final, né, no próximo quadro, falar seria exatamente dessa relação, né? Quem é um índio? Cara pálida, né? Bom, ou a gente vira índio, ou a gente vira indigente, no Brasil e na América Latina. Cada vez mais isso está presente. É aquela história. Você chegou nas Índias para descobrir os índios? Ou tem os indianos, né? Então, índio se torna uma palavra, um conceito que diz muita coisa, mas a gente sabe que o tudo é muito próximo do nada. Então, pode também não dizer nada. Então, ele se torna esse tropo linguístico, conceitual, né? Mas também é um tropo literário, que acaba se estabelecendo também com um personagem dentro da literatura, dentro do cinema, e construindo exatamente essa ficção do qual a gente está trabalhando, né? A partir disso, toda a relação que se estabelece vai ser revendo isso e percebendo que não é natural, né, essa denominação. Não é o acaso, e ela, de uma certa forma, comparte estratégias, tanto de domínio como subjugamento, quanto, em alguns momentos, também de resistência e reapropriação desse próprio tropo linguístico pelos movimentos indígenas, né, de uma forma geral. Os movimentos ameríndios, que eu gosto de uma palavra que eu acho muito mais singela com relação a isso. E é impossível não me afetar com a história que a Miquela falou, da Sônia Guajajara, e mais do que isso, né, tanto ela quanto o Patê Suruí estão sendo perseguidos e intimados pelo governo federal por fazerem filmes, vídeos, denunciando essa situação. Não é a troco de nada que também a imagem, a representação se torna uma arma e um processo também de dois lados, né? Tanto tem positivo quanto negativo, entre o bom e o mal selvagem. Na sequência, a gente poderia discutir um pouco mais o próximo slide, que é exatamente partindo de um pequeno livro, que é esse aqui, né? Mas com grandes conteúdos e referências, né, do Márcio Santilli. Ele fala, o livro chama Os Brasileiros e os Índios, foi editado pelo Senac em 2000, ou seja, esse livro já tem 21 anos, mas muito do que tem nele pouco circulou e pouco modificou com relação ao entendimento exatamente desse tropo conceitual. Então, para o Márcio Santilli, muitas são as definições do índio. Em geral, melhores são aquelas que explicam pelas suas coletividades, né? Povos, nações, sociedades, etnias, tribos, comunidades, seja qual for a designação. Esses termos guardam vínculos históricos com sociedades pré-colombianas ou pré-cabalinas, no caso nosso, identificam-se e são reconhecidos como tal. Índios são, na verdade, as pessoas que conformam essas sociedades, coletividades, tribos, comunidades. Enfim, são seus integrantes. E também se reconhecem e são reconhecidos como tal. Nas melhores definições, índios são os outros, os que não somos nós, os que se afirmam como outros. Isso, para o Márcio Santilli, expõe a algo que o Márcio Santilli, é importante se frisar, ele foi o presidente do ISA, que é o Instituto Socioambiental, que também faz um trabalho muito bacana com as populações indígenas. Então, ele é uma pessoa de dentro, ele não é um índio, e na sequência a gente vai ver que isso também conforma diferenciações dentro desse processo, né? Na sequência, a ideia é exatamente que nesse inteirinho existe um mundo
de uma certa forma, do espírito e da matéria. E a concepção também que se estabelece e se compreende disso é muito diferenciada. Então, outros cuidados que a gente deve ter incluem essas relações, né? Esse caso aí, você percebe uma relação, inclusive, é um grafite vindo do Chile, né? Sonhas que será livre em espírito, lute, e serás livre na vida, né? Então, é exatamente as possibilidades desse simbólico, desse imaginário, que já conseguem também transformar um mundo, entre aspas, material, de uma certa forma. Na sequência, o que a gente poderia dizer é que, além dos pontos e da visão sobre o índio dos povos, né, de nós, vamos dizer, esses próprios povos indígenas, né, existem diversos intelectuais, artistas, músicos, enfim, que estão tendo projeção hoje, né? Entre eles a gente pode citar Eliane Potiguara, o Olívio Jecupé, a Dayora Tucano, Daniel Munduruku, Davi Copenau Yanomami, a Marcela Tubinambá, da Rádio Yandê, o Denilson Banil e muitos outros que eu vou acabar, né, sendo injusto não citando o nome agora, mas que estão presentes e estão atuando. E eles fazem o quê? Fazem a sua própria visão disso tudo. E colocam que é um absurdo, de uma certa forma, e desconstroem essa ideia do índio como um ser genérico. Mas, ao mesmo tempo, existe também reapropriações deles. Porque o processo da identidade indígena não está necessariamente colocado na cara, no fenótipo, no genótipo, nas fronteiras dos Estados-nações, ou nos espaços já dados e equacionados pela própria relação territorial. Ele existe uma perspectiva diferenciada que está numa força que vive na própria relação deles com as suas ancestralidades, com nossas, dos parentes, como muitos falam, né? Nesse ponto, esse debate, inclusive hoje, durante a pandemia, tem se exaurido e tem se aprofundado por diversos intelectuais, principalmente como o Ailton Krenak, que semana retrasada foi, inclusive, entrevistado pelo Roda Viva, e outros como, né, o próprio Davi Copenau Yanomami, que já previam, inclusive, uma pandemia, e esse processo que a gente estava colocando em função da grande destruição ambiental, e que, de uma certa forma, se comprova até cientificamente hoje, né, a origem do Covid, e as consequências desse fato para as populações ameríndias, né, e, na verdade, para as populações totais, a ideia da queda do céu, né. Um baita livro que muda e reconfigura a perspectiva da história, né, da literatura brasileira, inclusive. Né, um clássico hoje. Inclusive foi traduzido para quase 15 idiomas antes de ser traduzido para o português, infelizmente. Mas está aí, também recomendo. Nesse ponto a gente consegue depois, nessa articulação, voltar, na sequência, para o próprio, né, aí o Krenak, essa é uma caricatura, ele é um cara foda, tem um filme dele que chama Índio Cidadão, no qual ele retrata exatamente o momento em que ele foi eleito deputado federal, era muito jovem, acho que faz em 88, na Constituição, ele, em plenário, engravatado, começa a pegar, falar sobre a questão da sua identidade, né, e começa a pintar a cara. É uma cena antológica da próxima perspectiva, assim, do imaginário social e coletivo brasileiro hoje. Mas a gente retorna, né, para o próprio Santilli, quando ele conclui, na sequência, nesse livro, sobre também quando a gente fala do índio como se fosse um povo só, quando não é, né? Hoje, atuando no Brasil, tem mais de 300 línguas indígenas diferenciadas, de grupos diferenciados, com cosmovisões diferenciadas. Existe um processo de etnogênese, grupos que voltam a se reconhecer como indígenas hoje, porque foram tão perseguidos que não existia um apagamento social dessa diferença, né? E continua sendo difícil quando substituímos essa palavra índio por qualquer outra palavra das nossas palavras. Melhora um pouco quando a gente utiliza no plural, ao invés de índio, fala índios, né? Reconhecendo implicitamente, então, que são muitos índios, mas não chegamos a chamá-los pelos nomes próprios, né? Eu chamo a Cláudia, o Marcelo, né? Mas os índios parece que não têm nome, né? Frequentemente, quando tentamos avançar nesse rumo, chegamos a tratá-los por designações pejorativas, atribuídas a eles, muitas vezes, por outros índios, que em alguns casos eram grupos rivais, seus inimigos, né? É o caso do que a gente poderia dizer como nome oficialmente atribuídos aos caiapós, que é, na verdade, uma denominação para se dar para o macaco,
Em outras línguas indígenas, que na verdade se chama a própria ideia do Megangrocre, que significa gente. Grande parte das autodenominações indígenas fala como a ideia do povo verdadeiro, né? Como gente, né? Como o que a gente é. Por outro lado, a gente pode avançar um pouco agora. Então, a ideia de todo momento que uma criança nasce, um ancestral retorna. Isso tem uma revisão, inclusive, na perspectiva do tempo, do espaço e da própria relação do estar no mundo, né? Da sua missão, do seu objetivo, e também da relação transcendente com esses espaços, né? Porque tudo tem vida no mundo, em grande parte dos mundos ameríndios, né? A pedra, os animais, o vento, as forças da natureza, enfim, e existem línguas para se falar com esses elementos. Então, a complexidade da sociedade é muito mais ampla, e até a perspectiva que a gente vê como eles e nós também difere em algumas culturas. Você tem sujeitos que são tripartidos, divididos em três, enfim, são confluências de diversidades, enfim, as mais diversas. Mas a gente retorna um pouco adiante, eu pediria para o próximo slide, com a relação dos ameríndios, que, para mim, quem são os ameríndios? Então, existe essa também outra brincadeira, um grafite, que é a ideia do ameríndio, ame ou deixe, que faziam isso com o Brasil, né, por um lado, um momento que não era muito diferente do que a gente está vivendo. Bom, mas oxalá fique para o passado, e que a gente consiga mudar isso para o futuro. Nesse ponto, os ameríndios é uma concepção diferenciada da própria denominação, e inclusive o Ailton Krenak, nesse último Roda Viva, usou esse termo, que é um termo que vem, inclusive, da perspectiva da Silvia Ribeiro Kuzikank, que é uma ideia que situa no tempo, né, no espaço principalmente. Os ameríndios estão na América, eles não são índios que estão lá longe, né, não chegando na Índia, enfim. E mais do que isso, né, ele permite um termo para você abarcar que grupos que muitas vezes não estão na ideia do povo original, de uma ideia de origem matriz, também continuam sendo ameríndios. Eles não deixam essa identidade. Porque hoje a questão toda é que grande parte, inclusive, desses intelectuais indígenas moram também já em cidade, moram em outros contextos que não o da própria tribo, contextos rurais, enfim, e não deixam de serem índios enquanto isso. Eles são, a partir disso, localizados nesse espaço da América e não tem por que deixarem de serem identificados como tal. Aquela ideia do índio que está usando celular, usa a calça nele, não está pintado, enfim, a ideia que tem muito presente muitas vezes, deixa de ser índio. Nada a ver. Muito pelo contrário. Isso tudo, eu acho que teve recente uma configuração, inclusive com o sinistro do meio ambiente, dizendo que a tribo do iPhone, quando na verdade isso se tornam armas hoje para, inclusive, demarcar a sobrevivência de alguns grupos e da própria mata e do entorno, que é muito também do como alguns grupos se compreendem o ser e estar no mundo, pertencentes a tudo isso, né? Existe uma intelectual que vai refletir sobre isso, que chama Silvia Ribeiro Kuzikank. Em seu livro, Shitsinakas Utshina, uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores, de 2010, ela vai apresentar muito da sua visão, dizendo que o pós-modernismo culturalista que as elites impuseram e que o Estado reproduz de modo fragmentário e subordinado, nos é distante como tática. Importante situar ela. A Silvia Ribeiro Kuzikank, ela tem uma identidade índia, né, queixo muito forte, com Aimara, uma mescla, enquanto tal, com um processo de mestiçagem. Ela se coloca como mestiça e como uma intelectual orgânica desses povos, né, no caso exatamente da Bolívia, né. Não haveria na visão da Silvia nem pós nem pré, em uma visão histórica que não seja linear nem teleológica, que se move no final em ciclos e aspirais, marcando um rumo sem deixar de retorno ao mesmo tempo. O mundo indígena não concebe a história de um ponto de vista linear, ou seja, o passado, o futuro, estão contidos no presente. A regressão à progressão, a repetição
ou a superação do passado estão em jogo em cada conjuntura e dependeriam mais de nossos atos do que de nossas palavras. Ou seja, essa visão de que a história começou na descoberta da chegada das caravelas e veio crescendo até hoje, não existe em grande maioria das culturas ameríndias, né? E por que isso é importante? Para perceber outras formas de estar no mundo e como essas formas se articulam entre si e conosco também. E como nós podemos também, de uma certa forma, simbolizar isso de outras maneiras e a representação que acaba tendo nesse mesmo processo. Na sequência, tem uma fotinho do livro dela, desse livro que é o Chinasique, China, um livro muito bacana, que inclusive a editora Monstro dos Mares também editou, né? Eu agradeço o acesso por aí. E ela continua falando sobre esse pensamento dela. Eu acho que é um pensamento muito importante da gente ter acesso, né? Porque ela revê uma série de processos enquanto tal. Um pouquinho à frente, Marcelo, por favor. Então, o projeto que ela apresenta de modernidade indígena poderá, no final, florescer na visão da Silvia Ribeiro Kuzikank desde o presente, em uma espiral cujo movimento é um contínuo retroalimentar-se do passado sobre o futuro, um princípio esperança, ou uma consciência antecipante, a ideia do Mark Bloch, né, que vislumbra a descolonização e a realiza ao mesmo tempo. A experiência da contemporaneidade nos compromete com esse presente, na verdade seria o Akapacha, segundo ela, e por sua vez contém em si mesmo sementes do futuro que brotam desde o fundo do passado, o Quick Nair, Nancy Sarnapaskin. O presente é cenário de pulsões modernizadoras e por vezes arcaicas, estratégias preservadoras do status quo e de outras que significam a revolta e a renovação do mundo, é o Pachacuti. O mundo invertido do colonialismo, como foi visto pelos povos originários, voltará sobre seus pés, realizando-se então como história. Só se puder derrotar aqueles que se empenharam em conservar o passado, com todo o seu laço de privilégios e mau hábitos. Mas, se eles triunfam, entre aspas, nem o passado poderá livrar-se da fúria do inimigo, diz a autora, parafraseando a Walter Benjamin. Ou seja, a força que existe nesse momento e o que está em disputa dentro dessa relação, também das representações hoje, é algo que o subcomandante Marcos falou com muita clareza, que a Terceira Guerra Mundial não vai ser uma guerra entre armas e nações. Ela se torna uma guerra semiótica, uma guerra de sentidos e significados, e de reinterpretações desses sentidos e significados. Por isso é tão importante, e todos nós que aqui estamos, temos que se comprometer a desconstruir essa visão tradicional e, de uma certa forma, recolocar essas possibilidades enquanto atos e ações, né? De uma certa forma, isso é essencial hoje. Isso está em jogo no momento, né? Ela vai dizer isso a tal ponto e vai se refletir na sequência exatamente sobre, como essa imagem fala, essa é a foto da Silvia Ribeiro Kuzikank, né? Ela sempre se apresenta como esse papel, esse chapéu, né, que é um chapéu de origem indígena, né, ameríndia, e ela continua falando que não basta ser decolonial, há que ser anticolonial no momento atual. E isso quer dizer o quê? Na sequência, desse modo, o termo povo originário, né, quando a gente fala, não vai falar de índio, a gente vai falar do povo originário. Muito bem. Ao mesmo tempo que afirma e reconhece, excluiria, o que eu falava para vocês, a grande maioria da população aimara e quechua, por exemplo, falando do subtrópico, e negaria a ela o conhecimento da sua condição de maioria, no caso da Bolívia, e a sua vocação hegemônica e capacidade de efeito estatal, de influência das políticas públicas efetivas, né? E, na verdade, através das suas auto-organizações. A Silvia continua dizendo que não pode haver um discurso de descolonização, uma teoria da descolonização, sem uma prática descolonizadora. E a crítica que ela faz radical ao discurso do multiculturalismo e o discurso da hibridez seriam leituras essencialistas e historicistas da questão indígena,
que não tocam nos temas de fundo da descolonização. Em vez disso, encobririam e renovam práticas efetivas de colonização e subalternizações. A sua função, no final, acabaria sendo a de substituir as populações indígenas como sujeitos da história, converter as suas lutas e demandas em ingredientes de uma reengenharia cultural e estatal capaz de submetê-las às suas vontades, à sua vontade neutralizadora, em fundo, um mudar para que nada mude, a ideia do gatopardismo. Isso tudo é muito importante da gente falar, porque na relação da história, hoje eu fiz um doutorado em história, a gente vai aprender na escola que muitas vezes os processos todos que foram feitos vieram os portugueses, e cadê os índios? E nunca tem voz deles. Eles são sujeitos que são sujeitados o tempo inteiro, são calados, silenciados. A voz deles no próprio processo de colonização é muito, muito, quando não um vazio, silenciada, né? Um pouquinho para frente, Marcelo, por favor. Nisso, um momento da história que é muito importante da gente perceber hoje é a relação, inclusive, que está sendo feito em vários espaços das Américas de, no fundo, pela prática, uma reconfiguração da história e do sentido da história, com relação às estátuas dos conquistadores, dos heróis conquistadores, dos heróis escravistas, né, que são sistematicamente derrubadas, pintadas, vilipendiadas e tiradas desse status, porque no fundo isso também representa uma relação simbólica com essa história, né? A ideia de um herói que vai vir, que vai ser o salvador da pátria para todo mundo, fica sendo questionada e questiona esses sujeitos que são os próprios povos que resistem hoje, né? Em vários espaços da América Latina tem acontecido isso, inclusive no Brasil. São Paulo teve a estátua do Borba Gato, que era um bandeirante, e foram colocadas caveiras ao próximo, né? E questionando esse espaço de poder, né? Então, essa aposta índia pela modernidade se centra numa noção de cidadania, que não busca homogeneidade, mas a diferença, implicando a construção de uma pátria para todas e todos. Nesta sociedade desejável, mestiços e índios poderiam conviver em igualdade de condições, mediante a adoção, por parte dos primeiros, de modos de convivência legítimos, assentados efetivamente na reciprocidade, redistribuição e autoridade como serviço. Ainda assim, os índios ampliariam e adaptariam as suas noções culturalmente pautadas da convivência democrática e do bom governo. Lembra que eu falei do bem viver, do bom governo? Enfim, para admitir formas novas de comunidades e identidades mescladas. O Xi e Xi, com os quais dialogariam criativamente em um processo de troca de saberes, estéticas e éticas, né? Bem amplo, porque, no fundo, a amplitude das suas culturas muitas vezes nos é desconhecida. Basear-se, então, numa noção de identidade não mais territorial, né, a partir dos estados, nações, a partir dos espaços, né, conformados numa lógica dessa partilha, distinta também da lógica dos machos, mas numa das mulheres mais próximas, que se assemelhasse, então, a um tecido, né, nessa trama feminina que teceria a interculturalidade, seduzindo esse outro e estabelecendo pactos de reciprocidade e convivências diferentes, num projeto de modernidade mais orgânico e efetivo, né? Essa é a centralidade do pensamento dela, do meu ponto de vista, é claro, na minha leitura. E por que ela é importante? Porque ela mostra que o índio não é algo estático, mas é algo que também nos permite esse movimento para refletir sobre a nós mesmos, né? Na sequência, eu trouxe uma imagem, né, de uma Vênus, que eu acho que é representativa desse tecido mais amplo, esse tecido além, que é o tecido da nossa origem histórica, né, e dos ideais, como mostraram, inclusive, da própria beleza e das materialidades, do que é a vida e do que é a origem da vida, né, nessa Pachamama, nesse mundo. Partir um pouco a partir daí, a ideia dos filmes, né, das representações que se fazem sobre esse projeto. O apelo é exatamente esse. Nesse momento, ou em momentos para a gente realmente perceber, ou a gente vira índio, ou a gente vira indigente, que é a situação hoje de metade da população brasileira sem direitos, muita gente passando fome, está por aí, né?
Então, e esses povos nos ensinam outras formas de estar no mundo. E eu queria pensar um pouco como isso, e compartilhar com vocês como isso se dá, né, em outras interfaces dessas representações, né. Na sequência, o que a gente poderia dizer sobre essa imagem, né? Essa é uma foto de uma mulher zapatista, em Chiapas, no México, onde eles têm já caracoles autônomos e autonomias dos povos originários, frente inclusive ao Estado mexicano. Essa foto nos passa dignidade, por um lado. Mas ao lado dela, você tem um desenho, e não é um desenho da pessoa que está representada na foto. E pense o seguinte, a foto já não é a pessoa, é uma representação dela. Então, quanto do imaginário que a gente tem não se conforma a partir desses meios, no fundo, que são imagéticos, que são extra, né, literários, e que têm uma importância, em dizer, que são fundamentais no mundo que a gente está vivendo. E com muito dos professores aqui que vão se formar, vão ter que lidar com as crianças, enfim, com todas as pessoas que vão vir, né, com esses olhares, para dialogar com ele e adiante, né. Nesse ponto, além dos livros e das próprias histórias em quadrinhos, a gente busca ampliar essa abrangência da ficção e das suas possibilidades de análise para os filmes e as possíveis leituras atuais. Só dizendo que, para o trabalho aqui, eu optei em fazer um recorte menor, porque, na verdade, dos filmes brasileiros que falam sobre população indígena, nós temos uma listagem de 92 filmes, que vem desde 1911, né? Com várias interpretações do Guarani, das Iracemas, que tem na literatura, que no momento inicial eram feitas por índios, que muitas vezes, na verdade, não, eram feitas por imigrantes italianos que vinham para o Brasil, e que se pintavam de preto a casa para a face, para representar os povos ameríndios. Isso foi se modificando, muito desses filmes se perdeu, algo que é essencial, a nossa memória brasileira sobre os nossos filmes é muito mal conservada. A gente está com um problema atualmente da Cinemateca Brasileira, que não se tem acesso, não querem financiar, comparado inclusive com os países da América Latina, Uruguai, Argentina. Você tem, o próprio Chile tem políticas de financiamento de cinema muito melhores atualmente do que as nossas, né? A nossa história dessa representação também está em risco hoje. Então, para pensar esses livros, eu fiz um recorte dentro desses filmes para tentar imaginar um pouco no cinema brasileiro as representações que tem mais paradigmáticas sobre as mulheres indígenas. Na sequência, eu falando um pouco disso, próximo, né? Sempre lembrando que todos esses personagens vivem no entorno, e esse é um desenho do Denilson Baniwa, que eu comentei, que representa muito do que se acredita com relação exatamente até a própria concepção do que é ser e estar no mundo ameríndio, a partir do mundo Baniwa, que ele está expressando aqui, né, uma representação, inclusive, do Iaguaré, que é a onça, que é um ser, entre os Baniwa, de muita importância mitológica, e que representa exatamente uma amplitude dessa diversidade que esses povos nos ensinam, e que a gente tem muito que aprender. E os filmes vão mostrar esse imaginário que se estabelece dos diretores, enfim, e das pessoas que produziram, dos atores, sobre esses sujeitos, né? Na sequência, assim, eu quero expor essas representações sobre as mulheres indígenas no cinema brasileiro, através de seus filmes, né, sobre o tema. A gente pode iniciar com o próximo, que é o Iracema, uma Transamazônica, de 1980, é um filme clássico do Jorge Bodansky, que teve durante quase 20 anos censurado, né, porque nesse momento ele fazia um cinema direto. O Jorge Bodansky teve o apoio de TVs da Alemanha, e acabou durante o momento da ditadura. Dentro do próprio filme existem vários trechos de documentários sobre queimadas na Amazônia, que era proibido, que não é muito diferente do que tem hoje, mas enfim, lá, e esse filme se tornou um clássico nessa representação, e apresenta o Tião Brasil Grande, que é um caminhoneiro, que vem dar carona na boleia de um caminhão para o mundo, que dá uma carona para Iracema, né, nesse filme. O próximo fotograma aparece
esses dois personagens, né? E a metáfora da Iracema, uma metáfora de uma jovem que está no Círio Nazaré, em Belém, né? Na época da festa, estudante. Ela inclusive não é uma atriz profissional, ela foi contratada a partir da espontaneidade, da representatividade da questão, e de uma certa forma representa também o processo da selva e da degradação que se tem do corpo feminino, né? Ela se torna uma prostituta, pelo Tião Brasil Grande, que é o tempo inteiro a ideia do progresso, né, 70 milhões de ação, a gente vai mudar esse país, o tempo inteiro ele está com um ufanismo nacionalista, né, o progresso vai garantir dinheiro para todo mundo, só que para a Iracema não acontece isso. Tem um fotograma que ficou muito pequeno aqui, inclusive que aparece a Iracema do lado da Bolé, fazendo a lixa das suas unhas, com uma bermuda escrito Coca-Cola, né? Que isso, inclusive, foi um fotograma que virou o mundo. E esse processo de exploração do corpo feminino, junto com a exploração da floresta, de todo esse meio ambiente e da degradação também disso, que eu vou dar um spoiler do final do filme, acaba que ela é abandonada ali naquele fotograma final, desdentada, e pelo próprio caminhoneiro, que diz que ela está desajeitada, não sei o quê. Enfim, uma representação desse processo. É um filme muito bacana sobre essa dinâmica e que eu recomendo. Ele tem acesso fácil pelo YouTube, né? Entre outros. Na sequência, a gente pode falar do Tainá, no País das Amazonas, 1999, é da Katia Klock. Vai ter 3 sequências, né? É o ameríndio e natureza como irmãos. É interessante que isso rompe, é uma criança que aparece no processo. Hoje tem várias pessoas que chamaram seus filhos de Tainá, né? E teve 3 continuações, e ele vai dar um registro diferente da perspectiva de uma criança ameríndia, né? Muito mais próxima da natureza, integrada com os animais, e protetora desse ambiente, né? Como uma visão, de uma certa forma, a gente poderia dizer, mais do bom selvagem, né? Que existe um oposto, muitas vezes, entre o bom e o mal selvagem, só que a ideia também fica num dualismo que não avança nessa relação. Na sequência, existem alguns fotogramas para a gente mostrar da Tainá, né? Ela integrando, né? E protegendo esse meio ambiente o tempo inteiro, que isso é algo que também hoje se comprova cientificamente. Grande parte dos biomas do planeta estão preservados, de uma certa forma, pela existência desses povos ameríndios, né? Que conseguem viver dentro desses espaços de uma forma muito mais orgânica, integrada, enfim, ecológica nessa relação, né, com esses espaços. Na sequência, a gente teria o filme Brava Gente Brasileira, de 2001, né? É um filme da Lúcia Murat, e que vai numa relação histórica. O filme vai falar sobre exatamente um momento entre os índios Guaicuru, que eram índios cavaleiros, né, que domesticaram os cavalos dos espanhóis e dos portugueses, né, e usavam eles como montaria, enfim, esse processo todo. E é muito interessante esse filme, porque, de uma certa forma, ele vai mostrar um choque inicial entre essa cultura dos portugueses, que tinham um forte nessa região, que era a tribo dos Guaicurus, que hoje são um grupo, inclusive, que não existe mais. Os Guaicurus foram extintos. Existem houve um etnocídio desse grupo, né? Mas no filme, então, você tem a Anote, que é uma princesa, o fotograma na sequência aparece ela, que vai ser raptada pelo Diogo, que é esse português, que é um cientista, que de uma certa forma vai tentar investigar como ela pensa, como ela vive, né, e acaba tendo um romance com ela. O romance se evolui e ela fica grávida. E, por outro lado, sendo coerente com sua cultura, ela realiza um infanticídio, e o Diogo não entende, enfim. Mas é um filme muito interessante para mostrar como essa relação intercultural pode ser mediada de outra forma, né? O próximo filme é O Caramuru, ou A Invenção do Brasil, de 2001, foi do Guel Arraes. Inclusive, esse filme foi um filme que passou na Rede Globo enquanto minissérie, né? É uma colagem de referências que dá conta, então, ao mesmo tempo, de mostrar o que é uma mulher brasileira, entre todas as aspas, né?
Nesse ponto, as imagens da Paraguaçu e da relação que se tem com o Diogo é de um triângulo amoroso, né? Porque, na verdade, a nossa visão, de uma certa forma, tradicional das relações homem e mulher, não necessariamente repercute da forma como são organizadas todas as comunidades indígenas, né? Existem diversas formas de lidar com amor, com o sentimento entre aspas, de organização social. E esse Caramuru vai, de uma certa forma, colocar no horário nobre um questionamento, mas reforçando uma lógica também colonizadora. Na sequência, existem mais alguns fotogramas né, que mostram esse processo, né, enfim, rediscutindo, né, essa questão, mas que nesse momento foi um grande, de uma certa forma, foi um grande escândalo, porque mostrava isso no horário nobre, que as pessoas não estavam preparadas, enfim, rediscutindo um pouco esse papel, né, na colonização, e com muito humor. Ele tinha uma história de brincava com os estereótipos, né, com uma relação de humor, mas também, de uma certa forma, reproduzia uma visão hierárquica sobre essas relações. Por quê? Na sequência, eu estou tentando dizer isso, né? O próximo, uma conclusão prévia, seria que vemos que essas personagens indígenas presentes em alguns filmes recentes de ficção passam uma ideia de serem alegorias de uma natureza selvagem, né? Representariam uma sexualidade desregrada, sem controle, vista às vezes como um puro instinto animal. E a contraposição que aparece em quase todos os filmes, com essa necessidade de um macho enérgico, muitas vezes o representante colonizador, que acaba sendo uma metáfora do controle da dominação do homem sobre a natureza e da imposição de uma civilidade a esse comportamento, à luz exatamente de uma moral ocidental judaico-cristão, e não dos outros valores. Este olhar não nos confunde, e acaba sendo apenas a projeção nas Índias e a construção dessa alteridade como a atualização do modelo branco europeu, com a óbvia exceção do filme infantil, onde Tainá ainda é uma criança, né? Esse processo tudo também é explicado, de uma certa forma, sobre a questão do gênero, né, dos diretores e roteiristas, muitas vezes são homens, e acabam podendo reproduzir. Isso não é uma lógica, a gente pode pensar que não é necessariamente assim, a partir do momento também que a gente conta com consciência desse processo. Reproduzindo esses estereótipos de gêneros em função das suas experiências existenciais, como mostram a Miriam Grossi, né, identificando que, na verdade, muitas vezes, no trabalho de campo do antropólogo, o olhar, né, não é neutro, mas condicionado pelas relações de gênero. É muito interessante que, numa etnografia que foi feita em Piaroa, no sudeste do Amazônico, nordeste amazônico, com a fronteira com o Peru, uma mulher fez uma etnografia e o seu marido na mesma comunidade, e a etnografia que eles fizeram sobre essa comunidade saiu totalmente diferente. Então, é um pouco daí que a gente pode previamente pensar sobre isso. Além disso, hoje eu queria trazer um pouco sobre exatamente isso que a Cláudia falou, da ideia do que eu fui trabalhar no meu doutorado, que são como esses personagens indígenas são representados em filmes latino-americanos, né? Esse filme chama Bolívia, ele vai ser um filme que vai ser apresentado em Buenos Aires, no auge da crise que eles tiveram em 2010, numa carniceria, que é um lugar que fazia churrasco, onde existe uma empregada que é paraguaia, que é essa que está colocada, atendente, e um cara que vai começar a cozinhar, que é boliviano. E os dois são vistos como negros da terra. É interessante isso, porque lá na Argentina existe essa visão, né? E eu trouxe o Jauja e o Bolívia, que são dois filmes, na sequência tem uns fotogramas sobre o Jauja, para a gente tentar socializar um pouco como é diferente também esse olhar que se tem, mas, né, muito preconceito nesse filme, uma visão bem estereotipada da mulher, né, por taxistas que se encontram nesse restaurante, né, inclusive toda a perseguição da polícia, que tem depois sobre imigrantes que saem de suas regiões em busca de emprego, porque Buenos Aires é uma grande capital para gente da América Latina inteira, né? Hoje muitos venezuelanos se encontram lá, inclusive, né? Na sequência, então, tem alguns fotogramas do Jauja, que é um filme que vai retratar de outra forma, né, a questão do indígena, mostrando personagens indígenas ameríndios
masculinos, né, mas como sendo os cabeças de coco, como seriam chamados esses habitantes, né, também de um ponto de vista bem preconceituoso. Mas o filme é muito interessante porque ele é um filme que rompe com a lógica, o Jauja rompe com a lógica do tempo unilinear, porque ele é um filme que começa na Patagônia Argentina, com um capitão Jensen e a sua filha, indo para lá, ela sendo sequestrada, entre aspas, mas na verdade tinha um romance com o Coco, que era um soldado mestiço, indígena, e eles fogem do pai. Mas nessa fuga, o pai acaba enlouquecendo, entra uma relação desse imperialismo poético do Alá Gabriel Garcia Marques, que faz com que, inclusive, o próprio capitão de Ness encontre numa caverna a filha muito mais velha do que ele, falando sobre ele. A gente não sabe se ele enlouqueceu, se ele morreu no filme, e depois ele volta para a Europa nos dias de hoje. Então ele é um filme muito circular e muito complexo dessa realidade, que eu acho que se aproxima dentro da temporalidade, né, ameríndia nesse ponto, que é muito difícil, né. Na sequência, então, eu estaria falando, esses são alguns fotogramas da perseguição do pai, que ele vai atrás desse cachorro, e esse cachorro reaparece na Europa, e aqui no final nós temos o motorista de táxi do filme Bolívia. É um filme também que tem no YouTube, mas muito violento, mas muito interessante sobre o filme, que é um filme uruguaio que fez na Argentina. Depois também, no doutorado, são o boliviano e a paraguaia, e no fundo os taxistas, e o dono do estabelecimento, que é enfim, várias complexidades dessas relações, né? Eu passo então para outros filmes que o Lateta Assustado, né, que é essa história da Isabela Soler, que é essa Magali Soler, que é essa atriz, inclusive no Peru teve um sucesso estrondoso, ao ponto das músicas, porque ela canta, né, em quechua, tocarem nas rádios populares e tem um sucesso, né, e que, no fundo, a história toda inicial frente a umas situações de vulnerabilidade da mulher, de várias dificuldades que existiam na relação do Sendeiro Luminoso nas comunidades, de violência, é uma história de uma mulher que planta uma batata em sua vagina, né, impedindo, na verdade, que seria uma forma de impedir esses estupros. E essa mulher, essa que está na foto, ela vai, a mãe dela morre, e ela tem uma dificuldade, porque como ela vai levar a mãe para ser enterrada? Ela não tem dinheiro. Então ela vai trabalhar na casa de uma senhora limenha, que é uma pianista. E essa senhora limenha mostra toda a relação de dificuldade, enfim, de diferenciações sociais, e ela acaba se integrando muito mais com um jardineiro, que também tinha uma origem ameríndia. Vai também mostrar o processo de, vamos dizer, expropriação das elites, que não é só material, mas também é cultural. Essa mulher, né, elite tradicional, ela é pianista, e ela começa a ouvir as músicas que a Magali Soler canta, e pedir para ela cantar para ela. E não à toa, ela coloca assim, partituras, e canta num recital no final, no meio do filme, como sendo dela, expropriando, inclusive, culturalmente, essas referências artísticas, né? É um filme muito interessante, que mostra toda uma estética nesse momento de cores e de luzes, enfim, reforma a relação exatamente do próprio local indígena, positivando tudo isso e mostrando uma realidade muito interessante das periferias limenhas e desses contrastes todos que por aí vêm. Na sequência, eu falo um pouco também sobre o Abraço da Serpente, que é o primeiro filme colombiano que teve indicação ao Oscar. Ele é um filme todo em preto e branco, muito interessante, que vai relatar a ideia do Caramacate, que é esse, vamos dizer assim, xamã indígena, né, frente ao Theodor von Marcus, que são dois descobridores, cientistas, e depois o segundo cientista que vem atrás da borracha, em dois momentos e dois espaços, e a relação que eles têm com a Ayacruna, que seria a ayahuasca, né, e as suas potencialidades. Enfim, é um filme, tem várias
coisas muito interessantes sobre a questão da vivência ameríndia. Ele usou vários atores indígenas nesse processo, teve um mergulho bem forte na relação da realidade sobre os processos que vêm, os processos de poder em amplos sentidos, né? Por outro lado, ele mostra um índio que nunca existiria, que seria um índio isolado. A vida indígena é sempre em comunidade, ela é sempre comunitária, né? Tanto que você tem toda uma ideologia vinda do comunitarismo indígena, de vários aspectos. Mas O Abraço da Serpente é um clássico e cheio de simbologias com relação a esse mundo da floresta e dos encantados. E O Coração Deu Tempo, que é um filme sobre as comunidades zapatistas, né, que essa que aparece, vai mostrar também as mudanças que existem hoje na relação da tradição. As próprias comunidades fizeram esse filme, são comunidades em lutas, autônomas. Nele, a personagem principal, que é essa que aparece, se apaixona por um guerrilheiro zapatista, mas isso vai contra a tradição do próprio povoado, dessa relação, dessa junta de bom governo, que é essa região autônoma, porque tradicionalmente ela seria trocada por uma vaca, né? Existe um acordo que o casamento dela seria em função da relação com os pais, que combinaram com os pais do outro cara, que eles iriam casar ela na medida que a outra família fornecesse uma vaca. São os casamentos, a ideia de uma forma tradicional. E ela rompe com essa lógica, tentando trazer exatamente a perspectiva do conflito que ela tem, do amor, e acaba, no fundo, sendo feitas assembleias para discutir isso, no momento que eles estão sendo atacados pelo exército, né? Enfim, é um filme muito interessante, porque traz um retrato das próprias comunidades sobre elas, e mais do que isso, sobre a mudança da tradição e do papel da mulher nessa relação, como isso também está colocado, porque algo essencial, né? A guerrilha zapatista, que foi uma guerrilha que busca ainda hoje o autogoverno, e ao mesmo tempo faz a relação com a autonomia dos povos ameríndios, porque você tem um subcomandante. O subcomandante, Marcos, ele na verdade, submisso aos anciões e às decisões da comunidade, que revela outras formas de poder, inclusive, na ação. Mas grande parte das guerrilheiras que existiram nesse movimento foram mulheres, e o papel que elas tiveram era essencial, porque nesse ponto elas também implicavam em não ir beber nos bares dos fazendeiros, que muitas vezes os outros iam, ficavam bêbados e falavam coisas que eram secretas, que não se podia falar. Então existem muitas nuances desse processo todo, né? E acaba sendo muito interessante para trazer essas diversidades que a gente tem na América nesse ponto. Por outro lado, a gente já buscando um processo também de retomar, aqui nesse filme eu fiz um comparativo com o Terra Vermelha, que é um filme que foi feito pelo Mauro Bestes, falando sobre a retomada das comunidades brasileiras, das comunidades Caiová, Guarani e Yanderu, no Mato Grosso do Sul, né, que são coisas que têm acontecido muito, e muitas mortes, né? O Valdelice Veron é uma figura que está envolvida nisso, que é o próximo filme, né, o Terra Vermelha, e que vai, inclusive, falar, no filme, tem uma história muito forte do Antônio Villalva, que faz o papel do Cacique Nádio. O Cacique Nádio, uma das reservas de Dourados, ele articula a irmã e mais a família para retomar uma terra, uma fazenda. Esse filme é todo esse confronto da terra e fazenda. E, além disso, toda a relação também vindo do conflito com os diversos mundos e as interfaces do sagrado, né, com de uma certa forma, mundo moderno. Mas o curioso desse filme é que o Antônio Villalva, que é esse Nádio, no filme ele é assassinado, porque ele é a liderança. E um ano depois dele ganhar prêmios, viajar para a Europa, ter na Itália, ele na vida real também é assassinado, né? Ou seja, mostrando a tal ponto que a representação e a ficção têm importância, que muitas vezes a própria realidade acaba a repetindo, né? À guisa de uma conclusão, a gente chega nesse próximo momento. Esse trabalho, então, que eu
tenho feito já há muito tempo, evidencia a importância da utilização do cinema como uma ferramenta essencial para a análise da sociedade e as suas representações. Lembrando que muitas vezes estas representações ditam o que as pessoas pensam sobre os ameríndios. Ou seja, ele se torna um grande meio, nesse ponto o que eu estou falando é o cinema, um gigantesco agenciamento dessas questões todas. Isso ficou explícito nas análises que eu acabei fazendo, tendo em conta as relações desses personagens ameríndios como um retrato da nossa pluralidade cultural. Nos ampliam, então, a possibilidade de pensar comparativamente sobre os seus perceptos e afetos e o uso conjugado, então, da história, com a antropologia, as letras e os demais conhecimentos científicos apenas nos mostram, então, como a arte continua sendo um possível campo de reflexão transdisciplinar e interdisciplinar, na verdade que eu não botei aqui, mas eu acho isso, por sentidos e caminho ainda não imaginados. Juliano, muito obrigada. Tem mais só um último fotograma lá, que eu acho bacana, que é uma foto, né, clássica. Eu que agradeço. Foi muito legal receber todas essas referências que você traz, e elas abrangem, no fim das contas, todas as áreas do conhecimento, né, em que a gente vai se debruçar sobre representações e epistemologias, né, outras formas de compreender o mundo. Dos filmes que você citou, o que mais eu tenho recordação é o La Teta Assustada. É um baita filme, é um filme muito bom mesmo. E aproveitando que a gente está nessa conversa sobre representação e sobre como as representações na ficção, na literatura, no cinema, quadrinho, enfim, todas essas maneiras de a gente reapresentar alguma coisa para a sociedade, eu queria fazer uma sugestão aí para os alunos de letras que compõem, não só de letras, mas de todas as áreas do conhecimento. Eu acho super importante. Ciências humanas em todo lugar, né? Um livro assim que mudou muito a minha maneira de pensar e de perceber as representações, que é o livro Orientalismo, do Edward Said. Porque aí ele vai fazer aquele argumento de como a participação das artes, a pintura, a literatura e tudo mais, foram utilizadas para se construir o discurso do colonialismo. E aí a gente ter esses estereótipos de que Juliano fala, do estereótipo do índio, essas representações muitas vezes negativas e tal, como isso já vem de um histórico de formação que é bastante antigo. Então, talvez eu recomende esse livro todos os dias quando eu falo com alguém, porque ele foi muito importante para mim, para eu aprender a virar essa articulação, né? Para eu aprender a fazer essa dúvida, sabe? Envolver o texto que chega até mim em dúvidas, em questionamentos. Isso é bastante importante. Eu gostaria de deixar à disposição de vocês agora as perguntas dos alunos e alunas que estão nos acompanhando. Vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone para fazer perguntas faladas, né? E também, se preferirem escrever no chat, eu leio as perguntas para o Juliano. Aqui, o Tiago Jaime Machado quer fazer uma pergunta. Vocês podem levantar a mãozinha, que daí eu vejo aqui e já passo a palavra para vocês. Tá me vendo aí? Tiago, beleza.
Tiago, não estou te ouvindo. Ele... Ele vai usar aqui o meu microfone. A gente está na mesma sala. Alô, Juliano, tudo bem? Bom te ver, cara. Muito bacana acompanhar esse outro lado, né? Quando a gente vê a produção escrita, ali o livro, a gente recebe um conjunto de informações. E quando a gente te vê falando com essa alegria, esse conjunto de referências, assim, é muito bacana. E a minha pergunta é justamente nesse sentido, sabe? Agora você concluiu o processo, né, da defesa da tese, concluiu aí uma etapa importante. Como é que foi esse processo de aceitação dentro da academia a partir desses olhares? Porque muitas vezes a gente acaba enfrentando algumas restrições, e como é que você jogou com isso para levar a importância desse tema e a urgência desse tema a partir desse olhar e dessa perspectiva? Mais uma vez aí, parabéns e um abraço. Respondo? Então, eu acho que um negócio... Bom, primeiro, gente, na academia tem lados positivos e negativos, como tudo na vida, né? Primeiro você tem que ter muito tesão por aquilo que você faz, vibrar com aquilo, ver que aquilo te pega, te pulsa e te dá sangue, porque você vai descascar isso, né? E eu fui descascado em vários momentos. Teve gente, professores para mim chegaram, né, em momentos para mim, olha, cinema, eu levo meus filhos para comer pipoca, sabe? E historiadores, né? Enfim, mas eu acho que não é legal a gente ficar só falando disso, mas estejam preparados. Quem for trabalhar com temas, no fundo, tabus e controversos, e que não existe necessariamente ainda uma legitimidade acadêmica para estudá-los, vai enfrentar pedreiras. Mas, ao mesmo tempo, o bacana é isso. É porque você pode perceber também como você vai criando interlocuções e pares nesse processo. E é muito difícil, isso não estava colocado só no processo de doutorado, na minha defesa de doutorado, eu tive gente que questionou o trabalho que eu faço, né, dizendo que, na verdade, olha, você faz uma salada aí, essa salada não é coerente. Eu defendo, não, essa salada tem uma função, porque para lidar com essa coerência e a complexidade desses povos, a gente tem que tentar cercar eles pelo máximo que vem. E mesmo assim, a gente não dá conta de tudo. E nem vai ser o objetivo. Por isso que eu digo, mesmo essa conclusão que eu trouxe aqui, ainda é uma conclusão provisória, mas que é essencial para a gente poder também ir além, dialogando, pensando e refletindo conjuntamente. Porque as coisas não param, né? Acho que a ideia é isso. A gente não tem construção de verdades, a gente constrói sentidos. E, de uma certa forma, o pesquisador também vai se construindo nesse processo, né? Vai também se perdendo. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque foi também um momento que, bom, nesse processo todo que a gente está vivendo, eu estava também atordoado e imerso, não consegui nem, depois, no final de doutorado, agora que eu voltei para ele, e voltei para as reflexões que ele está falando, eu não consegui nem certificado ainda efetivo, ainda tem que fazer toda a burocracia desse processo, porque, sabe, aquelas coisas de pariu e tá no mundo, mas é isso, mas eu super agradeço por interlocutores que às vezes não são acadêmicos, necessariamente, não são da academia, né? Não quero dizer que não são acadêmicos. Tem um processo também de construção de pares nesse processo. E eu vou dizer, eu tive inclusive também muita felicidade em encontrar pares como esse pessoal da editora Monstros dos Mares, gente. É um trabalho muito bacana que eu recomendo, né? E a família que também está aqui assistindo, minha filha estava há pouco tempo aí também, minha mãe, meus pais, enfim, todo mundo que a gente ama, né, no final, e que nos apoia, isso que a gente pode contar, né. Tá lá, dando oi, é isso aí, tem que prestigiar, né. Mais alguma pergunta, gente? Professor, boa tarde. Professor Juliano. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente, José. Obrigado. É assim, ó.
É muito importante essa discussão que o senhor levantou aqui. Aí eu gostaria, brevemente, de lhe perguntar como é que eu posso trazer, resgatar essa questão, essa visibilidade do índio, dos povos nativos, dentro da sala de aula. Como é que eu posso trabalhar com meus alunos isso, dentro da educação básica? Olha, uma coisa que eu acho muito bacana que dá para fazer e que é um primeiro momento, né? Em cada lugar que a gente mora, existem povos ameríndios, existem índios, né? Povos ameríndios que não se... E ter contato primeiro com esse pessoal, muitas vezes é legal e é interessante, porque aí você pode convidar eles para trazer para a educação básica, para falar em um momento, fazer um processo de sociabilidade. Se isso não for possível, né, existem algumas histórias em quadrinhos que são feitas hoje pelos próprios indígenas, dá para pensar em textos, poesias, dá para pensar em imagens, fotografias, que vão elaborar isso de outra forma. Né? Esse trabalho, professor José, é essencial. Né? Porque, no fundo, a partir de um descondicionamento do olhar, você também desconstrói essas, vamos dizer, amarras que muitas vezes nos são impostas pela uma visão colonizadora desses sujeitos como sujos, como enfim, exatamente, porque a ideia toda, exatamente, porque esse é o grande processo hoje, né? Essa ideia de que a civilização lá deu certo é mentira. Eu tenho uma filha que mora em Portugal e eles estão com problemas gravíssimos hoje lá. Né? Toda a Europa, enquanto era um modelo, não é mais modelo. E muitas vezes o que a gente tem que aprender com essas comunidades ameríndias pode nos dar outros modelos e outras possibilidades. Né? Que a gente não vai nunca chegar lá, porque lá para a gente não é o que é a gente. Né? Então, a ideia toda é fazer esse diálogo, trazer esses elementos, muitas vezes, né? Sempre tomar com muito cuidado, né? Porque não é uma coisa fácil, realmente. Eu acho que é um trabalho que implica um esforço, né? De todos nós, como professores, para pensar a educação, porque a educação é isso, é mudar algumas relações que se estabelecem, visões sobre as coisas. Como fazer isso? E aí, cada um tem um lado, uma metodologia e um caminho para isso, né? Uma metodologia que eu, enquanto professor, fazia era trazer os filmes, mas nem em todos os lugares isso é fácil, né? Hoje, nesse processo que a gente tem, talvez, né, algumas coisas, sim ou não. Quando não, existem hoje boas histórias que são contadas pelos intelectuais indígenas, né? Pelos próprios, histórias em quadrinhos, né? A perspectiva também da representação pictória, fotografias, imagens, enfim, acesso a coisas que não são circuladas tradicionalmente para se pensar esse contexto. É essencial essa pergunta, José. Obrigado, professor. Grato. Agora a Carmen e depois a pergunta do Marcelo, que foi feita pelo chat. Aí depois da Carmen eu leio para vocês. Bom, boa tarde a todos. Juliana, muito obrigada pela oportunidade de conhecer seu trabalho. Realmente reforça o meu pensamento americanista, ou seja, de integração entre os povos. Eu sou chilena e eu sou de uma região do sul do Chile, no qual o conflito indigenista é bastante acirrado nesse momento, ou seja, há tempos que é assim. E respondendo ao professor José também, porque eu, nossa, estou assim, conhecendo rostos novos através das imagens dos perfis. Realmente, o resgate da própria cultura, não somente do país, sino que da região, que se identifica através de uma questão de uma origem, né? Porque, tudo bem, o Brasil é um país continental, com muitas nacionalidades que o conformaram, colonizaram e tudo mais, mas também hoje, através do que você também estava falando, esse se voltar para a origem não somente do Brasil, sino desse novo continente, aquele continente que diz que é descoberto, não, apresentado no final para a Europa, porque, tudo bem, a gente sabe de toda essa tradição bastante pouco
com poucas consequências positivas para quem foram, entre aspas, descobertos, né? Então, eu não sei, dirigindo meu professor José, descobri na própria linguagem que utilizamos no dia a dia, quanto temos desses vocábulos de palavras que são da língua, e não somente de uma língua dita indígena, muitas línguas. Eu sou professora de espanhol, e eu amo a questão da língua, não somente a língua espanhola, sino a língua portuguesa, as línguas indígenas, que são realmente são representativas daquela relação do homem com o outro, com o espaço, que hoje estamos assim sentindo as consequências desse desequilíbrio ambiental e tudo mais. Então, eu acredito que a partir desses reconhecimentos das próprias crianças, porque eu acredito que não somente esse ensinamento vai dirigido a um adulto, sino que aquele que vai ser nossa semente para o futuro. Então, professor José, concordo completamente com isso, Juliana, ou seja, gibis, o que vocês têm em torno, não somente da sua região, sino que quais, nesse Brasil imenso, quantas línguas indígenas há, né? Ou seja, não quantas já se perderam, assim como no Chile, que havia uma senhorinha de 104 anos até 2015, se não me engano, no sul do Chile, e era a última das últimas que sabia uma língua indígena, e ela viria faleceu, e acabou esse patrimônio. Então, eu acredito que esse tipo de encontro, de oportunidade de conhecermos os trabalhos em relação à cultura indígena, a relação cultural, né? Porque você trabalhou com cinemas e as representações, é muito enriquecedor. Eu agradeço. Era mais um comentário. E, olha, eu há pouco reli a obra de um revolucionário indigenista peruano, José Maria Mariátegui, que ele reivindica esse lugar do indígena em relação a essa cultura que se supõe como superior, que seria a europeia, sendo que não é isso em todo o sentido da palavra, né? Ou seja, a cultura indigenista tem muito, muito para oferecer à cultura que veio da Europa, do velho continente. Muito obrigada pela oportunidade, professora Cláudia, professor Marcelo, Juliano, parabéns. E eu vou adquirir esse livro da Silvia Rivera, né? Que, nossa, eu já tinha lido assim, algumas coisas e falei, nossa, eu preciso lê-lo com urgência. Muito obrigada. Uma coisa que é maravilha, e foi importante para mim a Silvia Ribeiro, porque esses intelectuais indígenas permitem a gente conseguir se aproximar dessas diversidades, porque são coisas realmente que você não é natural, você vai ter que aprender, né? E aprendizagem em ambos os campos. Eu acho que para o José Marães, toda a ideia de busca também autobiográfica das crianças, né? Das suas origens, e isso também é um processo para lidar com essas diversidades, né, e dos mais amplos, não só, na verdade, ameríndia, mas também a perspectiva afro, né, enfim, por aí a gente vai. Obrigada, Carmen. O professor Marcelo também mandou uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para vocês. Eu creio que seja interessante pensar que o cinema, como representação, constrói uma teoria do sujeito. Então, as representações oferecidas pelo cinema, pela literatura ou pela mídia são também produções de saber. Nesse sentido, é possível pensar como as representações ensinam sobre os povos indígenas e de que maneira essas representações superam os estereótipos?
É uma discussão complexa, no sentido do pensar um hiperreal, um hipertextual, um hiperpersonagem que supera, pode ser, que no fundo, quando a gente entra no processo da representação, depende da interpretação, né? As coisas não são dadas em si, né? Tudo é passível. Inclusive, eu também tenho uma série de dificuldades nas minhas interpretações, elas não são corretas. Por exemplo, né, eu já vou adiantar, porque eu li uma outra pergunta que está perguntando hoje sobre a ideia de um cinema indígena. Os próprios índios hoje estão fazendo filmes, essa que é a ideia. Existem vários festivais de povos ameríndios, e vários grupos de produção de filmes ligado se eu não me engano, tem uma série de organizações que estão fazendo, e tem circulado isso em festivais, tem feito essas questões, mas, além disso tudo, o que a questão é essa questão da autonomia da representação e da imagem, isso é muito importante. Por exemplo, eu vou falar no caso pessoal meu, eu analisei, por exemplo, o filme Terra Vermelha, e depois, participando, porque eu também estou aprendendo dessas temporalidades, eu vejo esses filmes, mas os filmes indígenas, eles têm um imaginário muito direcionado às culturas indígenas. Eu queria entender também esse imaginário nosso sobre eles, porque a gente entendendo sobre eles, ou vendo como, muitas vezes, as imagens, muita gente não tem contato com populações ameríndias, mas tem toda uma opinião sobre elas. A minha ideia é que o cinema também conforma essa socialização de sentidos, né? Eu acho que isso se comprova numa forma. Mas o que eu ia falar da minha experiência pessoal, por exemplo, né? Aí eu acompanhei, inclusive, uma diretora que eu me esqueci o nome, que ela é daqui do Mato Grosso do Sul. Tem um coletivo, Ascuri, que é um coletivo de cineastas jovens que está fazendo agora coletivos surgindo. Inclusive, hoje, uma amiga minha que é de Pernambuco, tem uma amiga que está indo para um grupo Pataxó trabalhar com assessoria e queria que ela conversasse comigo, e a gente vai bater papo para ir para frente. Mas eu ia dizer de uma experiência pessoal sobre o Terra Vermelha, que é um filme que eu trabalhei, e tem diversas interpretações que eu tento sistematizar, que colocam ele como um filme positivo, interessante, porque tem um olhar antropológico, várias teses que falam isso. Porém, essa cineasta, ela era da comunidade que fez, inclusive, porque o cara, esse cineasta, o Mauro Beckis, é um ítalo-argentino que foi exilado durante a ditadura. Tem filmes muito interessantes, um filme dele chama Garagem Hércules, que fala sobre os desaparecidos políticos na Argentina, pesadíssimo, enfim. Mas ele, essa diretora, ela foi figurante junto de muita gente da comunidade. E o sentido do filme para eles foi péssimo, porque existe uma licença poética que no filme ele vai usar, de botar uma das índias, que é a irmã do Nádio, como seduzindo um capataz que está cuidando de um trailer, né, a história que é uma coisa que na cultura tradicional guarani nunca se faria, entende? Então, eles achavam que esse filme ele denegria a cultura guarani, entende? E isso é legítimo, é a opinião dela. Depois eu acabei meu doutorado e vi isso e falei, pô, ela tem sentido, ela está falando as coisas que tem uma razão a partir da visão dela e da representação dela desse processo. E ela disse mais, assim, né? O cara pagou uma grana pra gente e depois, quando foi lançar o filme, pegou um ônibus, levou a gente tudo para ver o filme e nem quis saber mais, entende? Que é legítimo. É uma opinião de uma índia que participou como figurante desse filme e que quando a gente vê o filme, a gente não vê, né? Então, é um campo muito complexo, não é um campo simples e de transformação o tempo inteiro. Agora, se isso pode existir, eu acho que sim, mas, na verdade, não existe também uma norma que historifica isso como regra, porque ela também pode ser esterificada em outro momento por outra pessoa de outra forma. O que eu fiz é um exercício para tentar abarcar muito dessa diversidade. O que eu entendo, mas tem muita coisa que a gente não entende também. Muito bem, a gente tem mais uma pergunta aqui do Renek Souza, espero estar pronunciando corretamente. Boa noite a todos, minha pergunta para o professor Juliano é: se nós podemos crer que já existe um movimento de descolonização na produção cinematográfica em relação aos povos ameríndios,
porque sabemos que existem muitos estudos e pesquisas que mostram esse processo de desconstrução das representações que excluem e silenciam as vozes e os modos de vida dos povos originários. Podemos considerar que os diretores e roteiristas estão buscando esse processo de reconhecimento desses outros modos de vida? Com certeza. Eu acho que isso faz parte desse processo de recriação e redimensionamento da própria relação dos sentidos de representação imaginário a partir de objetos de prática comum, né? Eu tenho visto coisas muito interessantes com relação a esse momento que a gente está vivendo do processo da pandemia, né? Tem tido mostras de diretoras que têm feito filmes sobre, por exemplo, a forma como a comunidade dela está vendo a questão da doença, da pandemia, da saúde, do processo de isolamento, né? E assim, diversas mostras têm ocorrido, e de uma forma muito interessante. A questão é que, como elas circulam, acabam não, enfim, tendo dificuldades no momento de hoje também para chegar para todo mundo. Mas o importante é saber que elas estão existindo, sim. Nesse ponto, além de decolonizar, elas são anticoloniais, né? Que eu acho que a Silvia Ribeiro Cusicante, ela força isso, né? Não basta ser decolonial, existe um processo de anti essa colonização que a gente está vivendo, né? Que ela muitas vezes imperceptível e no fundo está em todos os nossos contextos de vivência social, às vezes, né? Mas com certeza, está rolando, esse processo está acontecendo, e fiquem muito atentos, e tem muita coisa bacana, muitas imagens diferentes, essas realidades que não são visibilizadas, estão sendo visibilizadas, né? E não é à toa, isso que eu diria, porque a gente sabe que a Sônia Guajajara está sendo censurada porque eles fizeram uma minissérie indígena. E é essa minissérie que está, de uma certa forma, mostrando, em função do que o governo está fazendo, ou não está fazendo, algo que eles brigam, né, desde 1998, que é a demarcação das terras, que não tem sido feita. E eles mostram isso. E esses, vamos dizer, esses filmes, essas séries, elas circulam. E as pessoas lá na China estão vendo. E aí eles vão falar, o cara vai lá e fala que está demarcando, e se os próprios índios estão dizendo que não, e é consequência disso que essas pessoas estão hoje sofrendo perseguição, né? Exatamente por mostrar o quão efetivas são essas políticas de representação, né? E quando ameaçadoras das ordens estabelecidas, muitas vezes elas se tornam. Por isso é sempre bom estar muito atento, né? Mas sempre fazendo esse trabalho de atualização e reatualização frente a isso, né? A gente não tem um necessário ideal, vamos dizer, do que é verdadeiro e o que é falso. Tudo pode ser hoje, de uma certa forma, manipulado. Mas, nesse ponto, né, tinha um cara que falava, acho que era um cara do Hitler lá, que dizia, a memória se tornou uma ilha de edição, né? E é um pouco o que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, essas novas edições também podem estar de outros lados que não os tradicionais, né? Lados decoloniais, lados anticoloniais, antipatriarcais, enfim, e pelo bem viver. Eu acho que a ideia toda que eles fazem, né, a contraposição, né, de mostrar que para você existir, ser, estar, você não precisa necessariamente estar consumindo, tendo os significados que a gente tem, dentro de uma lógica, e todos são o que são, sem necessidade de, para isso, se sobrepor sobre outros, né? E essa ideia do respeito, do apoio mútuo, enfim, todos esses valores que está muito prático, muito próximo dessas visões comunitaristas, né? Que não são só aqui no Brasil, toda a América Latina, e chega inclusive até o México, né? E em outros, inclusive na Europa, você tem lá, né, grupos enfim, esquimós, os caras das renas lá, os lapões, tem grupos ameríndios, quer dizer, não são ameríndios, esses são outros grupos, né, pelo mundo. Obrigada, Juliano. Mais alguma pergunta, gente? Só fica os cachorrinhos latindo. Eu acho que o cachorro está querendo participar, gente.
Eu acredito que a gente pode se encaminhar, então, para o final, se não tiver mais nenhuma pergunta. Sim, lembrar vocês que o link para o formulário de presença já está aqui pelo chat, e vou passar a perna do Marcelo, porque eu me sinto muito radialista na live. Então, na próxima terça-feira, vocês todas estão convidadas para o evento intitulado As Histórias Filmadas e a Comissão Rondon, o Governo do Corpo e a Resistência Indígena. As inscrições estão abertas e o link para a inscrição também está ali no chat. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu me sinto já uma pessoa que viajou para Tomé Açu. Eu quero muito ir. Eu espero que o Marcelo tenha paciência de me receber e que seja em breve, né? Que a gente possa também encontrar o Juliano ao vivo de novo e que todo mundo possa fazer um abraçaço pós-pandemia logo. Eu quero muito. Muito obrigada, Juliano. Eu fiquei bem feliz de você ter aceitado participar aqui com a gente. É sempre um prazer a gente ter esse tipo de conversa e mexe muito comigo essa conversa sobre representação. Eu sou formada em letras, na mesma faculdade que o Marcelo, e a gente gosta muito da literatura e a gente sempre quer puxar a sardinha, né, pro lado aí das letras e das humanas, né? E como é importante a gente conversar sobre representações e mídias e audiovisual e texto, para que a gente possa receber as informações de maneira mais crítica. Então, quando o professor José perguntou ali sobre como a gente levar isso para a sala de aula com crianças, porque o mundo muda quando a gente está com adultos e quando a gente está com crianças e adolescentes, né? Então as abordagens mudam bastante. E me toca muito quando vocês respondem com o olhar para a própria comunidade em torno da escola, para que as crianças possam ver a presença do que está em questão ali perto delas, né? Para ver como aquilo está dentro da realidade que a gente já vive. Não é uma coisa distante, apesar de que várias forças sociais que estão ao nosso redor queiram que a gente pense que está distante, não está. E eu fiquei me lembrando muito daquele livro, O Tupi que Você Fala, que é um livro infantil, até o Juliano compartilhou comigo um videozinho sobre o livro, e tem bastante material saindo com isso, sobre esse assunto, sobre línguas indígenas também. Eu sei que aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa tem núcleos de estudo trabalhando com isso. Então, assim, material... Também. Grupos de estudantes indígenas também. Então, o material, ele existe. E a internet, ela nos dá a possibilidade de chegar nesses materiais com maior facilidade, né? Fica bem melhor de pesquisar e de falar com as pessoas, abordar e trocar experiências. Estão rolando muitos eventos também sobre esses assuntos, né? Isso é muito importante. E aquilo que o Marcelo fez a pergunta de que essas representações constroem uma teoria do sujeito, quem sou eu para dizer que não é exatamente isso, né? Porque a gente se compreende como sujeito no meio dessa sopa de conhecimentos, né? Onde a gente vive. Então é isso, fico bem feliz que hoje o reconhecimento das questões indígenas e negras e das mulheres, das deficiências, das sexualidades dissidentes, essas questões estão sendo reconhecidas cada vez mais, né? A gente precisa resistir e existir, né? Isso é bem importante. Então eu agradeço mais uma vez ao Juliano, ao Marcelo, e espero vocês aqui em junho, que a gente vai estar de volta falando sobre outras abordagens a questões relacionadas aos indígenas, né? A gente vai conversar
com outros 2 autores que escreveram livros nessa temática. Então é isso, pessoal. Eu acredito que agora o Marcelo e o Juliano vão falar alguma coisa, se despedir. Obrigado, Juliano e Cláudia, pela tarde excelente, tanta coisa que a gente aprendeu. Agradeço as pessoas também que estavam aqui, também aprendendo e compartilhando também conhecimento, as perguntas sempre também fazem a gente aprender e né, se questionar também. Então, eu fico muito feliz, muito grato a todos, todos que estiveram aqui, né, e principalmente a Juliana e a Cláudia. Espero que a gente leia o livro do Juliano, parece que está facinho de baixar no site da editora, né, então bora ler, né, as meninas e meninos do grupo de pesquisa, bora lá, já vamos entrando lá no site da editora Monstro dos Mares e vamos pegar o livro lá. E vamos continuar essa discussão, né, em outros momentos, espero que em breve presencialmente, mas também em outros espaços, né, seja aqui nos nossos eventos, seja talvez uma reunião do grupo de estudos. A gente tem se reunido aí quinzenalmente, temos algumas agendas de reunião, quem sabe um dia também a gente faz uma discussão assim mais, né, dentro do grupo, assim, o convite a todos e a todas. Então é isso, agradecer mesmo e esperar que quem puder esteja aqui com a gente na semana que vem para assistir a palestra do professor Maurício sobre questão da resistência indígena e da Comissão Rondon, né, e também nos outros encontros, e em junho, novamente, com a Cláudia aqui, e mais 2 autores da editora Monstro dos Mares, que também vão falar de questões indígenas em outras perspectivas. Tá? Então é isso, assine a presença, quem não assinou no formulário ainda, e curtam a página do nosso grupo para poder verificar a nossa programação. Tá? Obrigado, Cláudia, mais uma vez, obrigado, Juliano, e vamos manter contatos aí. Tá? O certificado fica pronto em 15 dias também, para quem tiver interesse no certificado. Tá bom? E eu agradeço também ao Joel e a Josiane, que colaboraram assim com a gente, a Michele e as meninas do grupo de pesquisa, que estão aí, que eu não vou nem dizer o nome, senão eu acabo esquecendo, que é uma listinha grandinha já, que eu fico muito feliz também. Obrigado. Eu também queria agradecer, né, e falar que é um prazer estar aqui com vocês, socializar o trabalho de alguns anos, né, e que dá muito sentido existencial para a minha vida, né, e para a forma como eu estou no mundo. E, além disso, agradecer a todos os presentes, né, e dizer que eu já conhecia também o campus aqui do Tomé Açu, né, e a partir de um curso que a própria Cláudia tinha feito aqui sobre queer, anarquismo e interseccionalidade, se eu não me engano, né, e dizer que vocês são muito simpáticos e acolhedores, né, o campus é lindo, enfim, e uma coisa que eu acho que é muito importante é esse processo que a gente vai, né, e tal, colocado o tempo inteiro na relação da educação. E eu estou em Florianópolis, numa cidade onde que a gente está com um problema grande de contaminação pelo Covid, e está tendo um movimento bem interessante dos professores de greve aqui. E o que eles levantam é que essencial é a vida, né, em qualquer contexto. O mais importante é a vida. E eu quero dizer que cada um de vocês que está aqui hoje são essenciais, tá? Não duvidem disso, para que a gente construa uma outra realidade. Só gratidão para todos e todos, e todas. É isso aí, gente. Então, muito obrigada. Eu tô bem feliz, enfim, já falei isso 500 vezes, mas é porque é verdade. Então, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até. Assine a presença. Quem não fez a inscrição ainda pode fazer, ficar aberto até meia-noite. Ligou o professor aí. Se não estiver inscrito, vamos nos inscrever.